Fala galera do canal, eu sou o professor Cauê Silva. Vamos começar falando sobre a aula 2 de vanguardas europeias. Como você vê no slide, essa é a nossa aula 2. Vamos falar sobre fauvismo. O fauvismo foi um movimento que tinha como elemento principal a temática da alegria de viver e as emoções. Eles tinham como objetivo de chocar a burguesia, chocar a sociedade, e não tinha fundamentação ou intenção crítica nem política. Ou seja, aqui eles rompiam com a intenção crítica, com a política e com a fundamentação. E as cores eram extremamente importantes, cores vibrantes, cores extravagantes, pois elas eram responsáveis pela noção de limite, volume e relevo e perspectiva. Então aqui eles prezavam pelas noções de limite, volume, relevo e perspectiva. Entendeu? E as cores não tinham relação direta com a realidade, elas não correspondiam à cor real do objeto representado, e seu termo surge de uma expressão depreciativa, significa os selvagens, a arte dos feras, em que o uso das cores era exacerbado, exagerado, e surge na França em 1901. Seus principais artistas eram Henri Matisse, Albert Marquet, André Derain, Georges Braque, que também foi do cubismo, também entrou no fauvismo, Georges Rode, Jean Puy, Kees van Doggen, Maurice Vlaminck, Paul Cézanne e Raoul Dufy. Então, o fauvismo ele trouxe muitas obras em que o Enem te cobra muito o Henri Matisse, em que ele mostra o ateliê vermelho, que mostra um ateliê de pintura, em que o vermelho vai ser uma cor quente, eles usavam muitas cores quentes, e que o ateliê é um espaço de pintura, e eles usam muito essa questão do ateliê e do vermelho como elemento chave do fauvismo. Mulher com chapéu, que se trata da mulher do Henri Matisse, e no fauvismo eles vão retratar muitas obras com cores quentes. É isso, eu encerro por aqui com o fauvismo. Já entrando no cubismo, o cubismo, já aproveitando a aula 2, mostrando a obra de Senhoritas d'Avignon de 1907, que é o quadro que abre o movimento cubista, falando sobre as mulheres d'Avignon, as mulheres na França. A questão da prostituição é um quadro que vai retratar muita prostituição, mulheres com seio desnudo, como você vê nas imagens, vai ser um elemento chave do quadro Senhoritas d'Avignon. Georges Braque também vai tratar Man with a Guitar, de 1911, que ele vai tratar a partir de formas geométricas do cubismo analítico, assim como o quadro Senhoritas d'Avignon, a questão de uma guitarra como instrumento musical, de ressaltar também a importância da música, que pode vir no Enem para vocês. Retrato de Picasso, de Juan Gris, que também é do cubismo, de 1912, que vai retratar a partir de formas geométricas o retrato de Pablo Picasso, um dos pintores importantes da corrente cubista. Que isso fique bem claro. Expressionismo. No expressionismo nós vamos ter obras do Van Gogh e do Edvard Munch. Começando pelo Van Gogh, a partir de Noite Estrelada, ele pinta a Noite Estrelada quando ele estava internado num sanatório, dentro do seu quarto, que ele pinta a Noite Estrelada. Quando ele vê uma noite escura, estrelada, ele pinta através de formas deformativas, porque a ideia é chocar a realidade, deformar a realidade. Noite Estrelada, como uma noite sombria, como uma noite nefasta, em se tratando de França, em se tratando de Europa do século XX, em termos de vanguarda. E também ele pinta Café no Terraço à Noite,
que esse quadro ele pintou através de um terraço que existiu em Arles, no sul da França, em que ele estava em Arles para fugir dos problemas de Paris. Que isso fique bem claro. Que queriam internar ele numa clínica, né? Porque o Van Gogh ele tinha transtorno bipolar, tinha esquizofrenia e transtorno de borderline. Não é à toa que ele, com raiva, ele corta um pedaço da sua orelha para a partir daí vender na feira. E Edvard Munch, que ele retrata o Grito, que é uma obra que causa espanto, que causa tristeza, que causa o medo, que marca o estopim da Primeira Guerra, que é o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, que foi morto pelo Gravilo Príncipe. Dadaísmo começa pelo quadro LHOOQ, Mona Lisa com bigode, que é uma releitura da Mona Lisa do Renascimento, em que ele expressa de forma machista o quadro da Mona Lisa, através de uma releitura feita por Marcel Duchamp, em que ela quer dizer, para não falar besteira, para não ser cancelado, que ele vai dizer que ela tem o bumbum gostoso, que ela tem o glúteo gostoso. Entendeu? E uma técnica do Marcel Duchamp é pegar o ready-made, é pegar algo pronto e vender na feira. Entendeu? A roda da bicicleta é um exemplo de que ele pegou uma roda de bicicleta que é para poder girar a roda da bicicleta, porque o dadaísmo ele reagiu aos horrores da Primeira Guerra. Ele vai até 1930 em Zurique, que Zurique era neutra à guerra, e a roda de bicicleta é um exemplo do ready-made, de algo pronto, de algo que ele pega, que ele ou formula ou pega pronto e vende na feira. Nós temos a fonte, que é o Wermut, que é o mictório, que ele pega o mictório numa loja de material de construção e vai vender na feira. Entendeu? Muitos dizem que o Marcel Duchamp é verdade, que ele vai vender merda do artista. Ele vai cagar, vai botar na lata e vai vender na feira. Vai vender merda enlatada, que é a famosa merda do artista. Que o objetivo era provocar, porque Marcel Duchamp, assim como os outros dadaístas, eram provocadores. E esse quadro já é esse mictório que mais tarde todas as obras vão influenciar pop art, arte conceitual, que vai falar sobre o mictório ser um motivo de questionamento, de denúncia, ou uma coisa simplesmente para armazenar dejetos humanos. E denúncia também. Tristan Tzara vai pintar o retrato. Os dadaístas eles vão sofrer muita influência do expressionismo, vão sofrer também influências do cubismo sintético, que é a técnica da montagem e colagem. Que isso fique bem claro. Que ele vai pintar o retrato, que nada mais é que um retrato de uma pessoa. O surrealismo começa com o quadro A Persistência da Memória, que é uma memória que persiste, que é o objetivo de provocar o sonho, provocar a fantasia, que é evocar as ideias de Freud, que Freud vai fazer a leitura da mente humana e vai tentar compreender, vai sugar a mente humana e vai tentar compreender, em que as coisas derretidas nas obras dão ideia de surrealismo, entendeu? Que a gente vê o cavalo derretido, o relógio derretido, o relógio estendido no tronco de uma árvore, tudo derretido para passar uma imagem surreal. E o Enem adora surrealismo. O Sono, de 1937. 37 foi um ano importante aqui no Brasil, que a gente estava vivendo o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Que ele vai retratar o rosto de uma pessoa sendo derretido e sendo estendido. Que vai retratar essa questão do sono, do sonho, da fantasia. René Magritte, o Filho do Homem. Ele vai retratar o Filho do Homem com uma maçã na cara, uma maçã na boca. A Reprodução Proibida, que ele vai retratar ele sendo refletido no espelho, em que a reflexão ela bate e volta. Futurismo. Aqui nós vamos ter o Manifesto Futurista de Marinetti, que vai retratar as primeiras propostas
do movimento, buscando por uma Itália mais forte. Giacomo Balla, Velocidade e Movimento, que vai retratar essa questão da velocidade do movimento nas fábricas, entendeu? Em busca do futuro. E Speed Automobile, que vai retratar essa questão da indústria automobilística, que vai ser um produto-chave do futurismo, em busca do futuro, em busca de uma Itália mais forte. E por aqui eu encerro a nossa aula sobre a aula 2 de Vanguardas Europeias. É isso, e estude, e boa prova, e bons estudos.